Capítulo 130 Convidado indesejado. Portões da Cidade Divina. Enquanto Hattori caminhava e se aproximava dos portões, um guarda da família Shui, que estava em cima dos muros, gritou: "Pare aí mesmo e identifique-se." Após escutar aqueles gritos, Hattori sussurrou: "O meu nome é Hattori. Eu vim pedir para que abram os portões e recebam o mestre Yanshiro." Assim que Hattori terminou de sussurrar, o vento levou as palavras dele que, nos ouvidos dos Shui e dos outros moradores da Cidade Divina, soaram como se Hattori estivesse do lado deles. Imediatamente, todos sentiram um frio nas espinhas, que era como se a própria morte sussurrasse em seus ouvidos. Os guardas mais fortes se seguraram para não demonstrar os seus verdadeiros sentimentos, porém, os guardas mais fracos não tiveram a mesma reação. Vários deles suaram frio, bambearam as pernas, e tremeram as mãos. Escutar os nomes, Hattori e Yanshiro, na mesma frase, era algo que eles evitariam fazer durante todas as suas vidas. Após um lapso de segundos, um homem velho e imponente, aparentando ser um elder da família Shui, tomou o lugar do guarda que tinha gritado anteriormente, e gritou para Hattori: "Essa não é uma boa hora para visitas. Eu peço que os senhores retornem quando os ânimos estiverem menos exaltados." Mesmo após escutar aquelas palavras, Hattori continuou caminhando e sussurrou novamente, porém, em tom de ameaça: "Quando o mestre Shiro aparece para uma visita, ele deve ser recebido." Dessa vez, até mesmo os guardas que antes tentavam se controlar, ficaram intimidados. As palavras de Hattori eram sutis, mas elas passavam um claro recado: "Abram os portões, ou eu mesmo farei isso." Mesmo que os guardas demonstrassem um grau visível de nervosismo, o elder não se abalou e manteve a compostura, antes de responder: "General Hattori, nós nunca tivemos nenhuma desavença no passado. Os senhores estão em menor número, por isso, eu peço para que não tomemos atitudes que vão nos causar arrependimentos." A lenta caminhada de Hattori continuou, sem demonstrar nenhum sinal de interrupção. Porém, depois que o elder disse aquilo, Hattori levantou a cabeça, olhou para ele, e respondeu: "Até agora, nós temos boas intenções, mas se alguém aqui não quer se arrepender das suas próximas ações, eu sugiro que abram os portões." Novamente, Hattori deixou outra ameaça subentendida nas suas palavras. Contudo, o elder se manteve firme, e gritou enquanto balançava a cabeça: "Eu estou tentando ser cordial. A Cidade Divina foi deixada sob a nossa proteção, por ninguém menos que Zeus. Qualquer ataque à Cidade Divina, é um ataque contra o próprio Zeus." Assim que o elder usou o nome, Zeus, como se fosse uma espécie de escudo, todos os Shui se acalmaram. Naquele momento, eles se lembraram de quem era o maior fundo da família Shui e quais eram as consequências de provocá-lo. Zeus não era um simples nome, ele simbolizava o topo do poder e a mais fria crueldade, ele era um deus, uma entidade que possuía um poder inimaginável. Quem em sã consciência, provocaria tal entidade? Enquanto os Shui se acalmavam, Hattori finalmente parou os seus passos, ficando a cerca de 100 metros dos portões. Essa cena trouxe outra enorme carga de alívio para os Shui, que imediatamente pensaram que Hattori tinha parado por causa do nome, Zeus. A situação parecia ter se invertido, a parada de Hattori parecia ter demonstrado que ele estava com medo e desistiria do seu avanço e ameaças. Contudo, à medida que ele me ria os lábios, a voz dele soou nos ouvidos de cada cidadão da Cidade Divina. "Se vocês confiam tanto assim no Zeus, rezem, para ele segurar esse ataque." Asterisco clac asterisco asterisco ting. Assim que Hattori terminou de falar, ele tocou na sua katana e usou o polegar esquerdo para empurrá-la para fora da bainha. O movimento que Hattori fez sem nenhum aviso, deixou apenas uns 30 centímetros da lâmina dele exposta. Asterisco vup, asterisco imediatamente, uma terrível ventania, soprou a partir de Hattori e avançou na direção dos portões da Cidade Divina.
A força dos ventos foi tão grande, que qualquer coisa, sejam elas grãos de poeira ou grandes pedras, foram sopradas para longe. Droga! Protejam-se! Quando perceberam que aquele simples movimento era um ataque, diversos Shui gritaram alarmados. O único que, ao invés de gritar, tomou alguma atitude, foi o elder da família Shui, que sacudiu os braços e criou uma imensa e densa barreira de água na frente dos portões. Asterisco bom, asterisco asterisco swing 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 asterisco. Quando os ventos e a barreira de água se encontraram, houve uma explosão ensurdecedora, jatos de água voaram para todos os lados, lâminas de vento e fortes ventanias sopraram para outras direções. Porém, incontáveis sons de cortes também surgiram no meio daquela confusão. Asterisco chua, asterisco. De repente, a barreira de água foi completamente varrida da frente dos portões e toda aquela água se espalhou por todos os lados. Asterisco bang, asterisco. Depois que a água saiu do caminho, os ventos atingiram os portões da cidade divina. A pancada foi tão forte que, além de estremecer os portões, estremeceu algumas partes dos muros. Isso não é? Um ser humano, vendo o quão poderoso Hattori era, o elder que havia criado a barreira de água, ficou em um estado de perplexidade que ele nunca imaginou que poderia ficar. Os olhos deles ondularam enquanto as suas mãos e lábios começaram a espasmar. O espanto do elder não era nada demais, perto do que os outros Shui estavam sentindo. Aqueles rostos que antes haviam encontrado a calma, se inverteram completamente, demonstrando o mais terrível dos medos. Naquele momento, muitos daqueles guardas fizeram exatamente o que Hattori tinha dito. Eles rezaram. Rezaram para que Zeus retornasse, punisse Hattori, e acabasse com o medo nos seus corações. Obviamente, as orações não serviram para nada. Na verdade, enquanto alguns ainda rezavam, outra coisa surpreendente aconteceu. Asterisco asterisco. Os portões da cidade divina, que eram feitos de um material que não pertencia a este mundo e que era extremamente resistente, ficaram cheios de cortes. Depois, os cortes começaram a se expandirão e se transformaram em grandes fendas. Enquanto as rachaduras nos portões cresciam, Hattori empurrou a sua katana de volta para a bainha, se virou de costas para a cidade divina como se nada tivesse acontecido, e começou a retornar para Yanshiu. O que está? Os portões. Como? Isso? Impossível. Asterisco cras, asterisco asterisco bum asterisco. Enquanto todos olhavam assustados para as rachaduras nos portões, a luz passou através de uma das fendas, antes que um grande pedaço dos portões se soltasse e caísse no chão. Asterisco crash asterisco asterisco bum asterisco asterisco crash asterisco asterisco bum asterisco asterisco crash asterisco asterisco bum asterisco asterisco crash asterisco asterisco bum asterisco. Logo em seguida, outros pedaços dos portões começaram a se soltar e cair, transformando aqueles enormes portões em uma enorme passagem. Quando Hattori se aproximou de Yanshiu, ele olhou para ele e falou: Mestre, os portões estão abertos. Diferente de Hattori, que tinha uma expressão séria, Yanshiu estava sorridente. Assim que Hattori chegou perto dele, ele respondeu: Hattori, você bateu com muita força. Hehe. Será? Hattori comentou, antes de virar o pescoço e olhar para os portões que estavam se quebrando como se fossem feitos de vidro. Depois de olhar aquilo, ele continuou: Parece que eu exagerei. Dentro da cidade divina, os Shui começaram a correr como se fossem baratas tontas. Depois que aqueles portões foram destruídos tão facilmente, qualquer outra estratégia de defesa pareceu soou como algo inútil. Enquanto isso, Hattori comentava com Yanshiu: Mestre, os Shui enviaram somente um elder para as defesas. Eles estão planejando alguma coisa.
Yanxiu, sem Zeus, os Shui deixam de ser uma grande potência e se tornam apenas uma família com um poder decente. Eles ascenderão ao poder de um dia para o outro e provavelmente não estão sabendo lidar com esse imprevisto. Aquela família está fazendo o mesmo que a maioria das grandes famílias do continente Andros fazem quando se deparam com uma situação como esta. Eles estão tentando fugir e salvar os seus principais pilares. Atori, eles são tão covardes assim. Yanxiu, Atori. Talvez eles não tenham a honra que você tem, ou talvez eles estejam pensando em fazer uma retirada estratégica. Provavelmente eles estão pensando em recuar e esperar até que Zeus retorne e recupere a cidade. Eu entendo, Atori respondeu, antes de perguntar, o senhor quer que eu impeça a fuga deles? Yanxiu balançou a cabeça, e respondeu, não, deixe-os ir. Nós não viemos até aqui para começar um massacre, nós viemos para pedir o Shui para nos entregar a cidade divina. A fuga deles só irá nos ajudar a resolver essa questão, sem um banho de sangue. Sim, senhor. Atori respondeu. Agora, você pode ficar aqui. Você já os assustou demais, e é a minha vez de tentar parlamentar com eles. Yanxiu falou enquanto tocava o ombro de Atori e começava a caminhar. Atori apenas concordou com a cabeça e ficou parado. Assim que Yanxiu começou a caminhar, todos os Shui suaram frio. Se apenas a performance de Atori, que era um dos generais de Yanxiu, foi tão assustadora, imagine o que o líder dele era capaz de fazer. Enquanto caminhava, Yanxiu falou, transmitindo as suas palavras para todos os cidadãos da Cidade Divina, cidadãos da Cidade Divina. O meu nome é Yanxiu, e eu estou aqui para assumir o controle da Cidade Divina. Zeus está morto? Os principais pilares da família Shui estão fugindo e revelando a verdadeira natureza deles. Esses covardes nunca se preocuparão com o bem-estar de vocês, e apenas os enganarão e esconderão os seus verdadeiros objetivos, que eram tomar os tesouros que pertencem ao nosso povo. Eu nasci aqui e eu sou um de vocês. Mas aqueles que não confiam em mim, por favor, me deem uma chance e confiem no mundo que eu quero criar para vocês. Em breve, a noite cairá, mas quando o sol renascer amanhã, eu prometo que o nosso povo será libertado dessa vida de sofrimento. A partir de amanhã, a matança acabará, e os nossos jovens poderão crescer com a esperança de um futuro próspero. Todos, absolutamente todos, escutaram aquelas palavras. Dentro de suas casas, os cidadãos imaginaram como seria aquele futuro que Yanxiu havia prometido. Diversos pais olharam para os seus filhos e se encheram de esperanças, imaginando o quão bom seria se eles pudessem viver até a idade adulta e envelhecerem após aproveitarem os prazeres de uma boa vida. Também, aquelas palavras que afirmavam sobre a morte de Zeus, soaram como músicas nos ouvidos dos cidadãos. Zeus sempre governou através do medo e da crueldade e a família Shui era apenas uma peça no tabuleiro que ele controlava. Por mais que muitos não concordassem em seguir as ordens de estrangeiros, o medo da fúria de Zeus assegurava que ninguém tentasse nada contra a família Shui. Ninguém podia questionar a família Shui ou perguntar sobre os mistérios que rodeavam aquela estranha aliança. Graças a isso, a autoridade da família Shui era inquestionável e a forma que eles governavam não era muito diferente do que Zeus fazia. Os Shui não eram tão cruéis quanto Zeus, mas eles agiam como se fossem os soberanos do mundo. Qualquer um que parasse para pensar um pouco, chegaria à conclusão que, talvez, acreditar no que Yanxiu estava dizendo não seria a pior coisa do mundo, pois dentre as três opções que eles tinham, que eram Zeus, a família Shui e Yanxiu, apenas o último apresentou um ideal diferente dos outros e que realmente lhes agradava. Enquanto todos os cidadãos ficavam pensativos, os Shui que defendiam a cidade divina, se sentiram desolados, pensando se realmente os seus principais líderes tinham abandonado-os. Yanxiu continuou a sua lenta caminhada e falou novamente, mas dessa vez, ele se dirigiu aos Shui, crianças Shui.
Larguem as suas armas e procurem um novo lar para vocês. Os seus líderes já estão fugindo, então. Não percam as suas vidas em uma luta sem sentido. Depois de dizer aquelas palavras, Yan Xiu deu uma leve franzida nos senhos, e falou, Patriarca Shuifeng. Mais uma vez, você está fugindo. Certifique-se de nunca me encontrar novamente, porque se você colocar essa sua covardia diante de mim de novo, eu mesmo promoverei o seu encontro com o Criador. Assim que aquelas palavras caíram, alguns Shui começaram a caminhar para trás, pensando seriamente em seguir o conselho de Yan Xiu. Contudo, o Elder que estava liderando os esforços de defesa, era orgulhoso demais para fugir e entregar a cidade divina sem lutar. Não temam, ele está mentindo. O nosso patriarca e os outros Elders nunca nos abandonariam. Descarreguem tudo o que vocês têm, naquele homem, e defendam essa cidade. O Elder gritou determinadamente. Contudo, para falar a verdade, nem mesmo ele acreditava nas palavras que disse. Ele só não queria ser visto como um covarde que fugiu de uma batalha. As palavras do Elder da família Shui não tiveram o efeito que ele gostaria, mas isso não significa que elas foram totalmente ineficazes. Muitos guardas, que não eram tão valentes quanto outros, apenas ignoraram os gritos do Elder e simplesmente começaram a fugir. Porém, aqueles que compartilhavam do mesmo sentimento do Elder, permaneceram nas suas posições. Rapidamente, haviam apenas alguns guardas defendendo a cidade divina. Contudo, eles estavam determinados a fazer de tudo para defendê-la. Yan Xiu olhou para os guardas que permaneceram e demonstrou uma espécie de respeito por eles, antes de falar, Elder. Você e os homens que permaneceram, demonstraram que não são covardes como os outros. Saibam que, vocês possuem o meu respeito e nada de mal acontecerá a vocês. Enquanto a voz de Yan Xiu caía, o Elder e todos os outros Shui que permaneceram, executaram os seus últimos esforços de defesa. O Elder atirou um poderoso raio azul, contra Yan Xiu. Shua, vis asteriscos vis bzz seguindo o Elder, os outros Shui atiraram tornados de água, ataques de gelo, e raios contra Yan Xiu. Enquanto as centenas de ataques se apressavam na direção de Yan Xiu, ele se tornava um pequeno ponto no meio de uma confusão de luzes e poder destrutivos. Porém, Yan Xiu não era um pontinho qualquer. Desabafem. Yan Xiu murmurou, antes de criar centenas de gotas de água ao redor dele. Bang bzzzzzztt o primeiro ataque que chegou em Yan Xiu, foi o enorme raio do Elder, mas antes que ele pudesse tocar em um único fio do cabelo dele, uma das gotas entrou na frente do ataque e se transformou em uma imensa barreira de água, que segurou o ataque e dissipou-o por completo. Depois, toda a água retornou para o tamanho de uma simples gota. Bang 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 ataque por ataque, as gotas começaram a se transformar em barreiras de água e impedi-los. Os estrondos eram ensurdecedores, e no meio de toda aquela confusão, Yan Xiu caminhava lentamente, sem sequer se molhar, ou levar um simples choque. Vendo todos os seus ataques sendo parados como se não fossem nada, os Shui ficaram temerosos, mas eles simplesmente não podiam desistir. Bang bang outra onda de ataques surgiu. Contudo, o resultado não mudou, pois Yan Xiu ainda estava andando e as gotas repeliam tudo que era atirado nele. Ataquem!
Vocês foram traídos pela sua própria família. Vocês merecem esse desabafo. Yanxiu murmurou, lamentando pelos Shui que foram deixados para trás. Asterisco bang asterisco 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 asterisco bang asterisco. Mais uma onda de ataque caiu. Os Shui estavam prontos para desistir de tudo, pois nada que ele fizessem era capaz de parar Yanxiu. Finalmente, depois de algumas ondas de ataques, Yanxiu chegou na entrada da cidade divina. Asterisco bom, asterisco. Yanxiu atirou uma das gotas de água, que se expandiu e destruiu os pedaços dos portões que estavam no caminho. A caminhada de Yanxiu continuou. Porém, assim que ele pisou dentro da cidade divina, ele falou: "Me desculpem, mas agora o desabafo de vocês deve acabar." Assim que a voz de Yanxiu caiu, as gotas de água que o cercavam, dispararam nas direções dos Shui. Vendo aquilo, os Shui pensaram que as suas mortes eram iminentes, porém, não foi isso o que aconteceu. Havia uma gota para cada Shui. Quando essas gotas chegaram na frente dos Shui, eles se transformaram em estranhas esferas de água, que envolveram cada um deles. Os Shui estavam ilesos, as bocas deles se mexiam dentro das esferas, dando a entender que eles estavam gritando, mas nenhum som saía das esferas. Alguns esperneavam e atacavam as esferas por dentro, mas todos os seus esforços eram ineficazes. "Hattori, venha, terminar o que viemos fazer." Yanxiu falou, fazendo com que a sua voz chegasse até o Hattori. Imediatamente, Hattori desapareceu do seu local original e apareceu atrás de Yanxiu. Depois, ele perguntou enquanto caminhavam: "Mestre, o que faremos com aqueles Shui que o senhor capturou?" "Nada, um inimigo aterrorizado vale muito mais do que um inimigo morto. Eu vou deixá-los partir, para que espalhem o que aconteceu hoje." Yanxiu respondeu, antes de controlar as esferas de água e fazê-las segui-lo. Yanxiu caminhou calmamente, até chegar à estátua de Zeus. Durante a sua lenta e longa caminhada, algumas pessoas espiavam das janelas, mas ninguém interagiu com ele. "Hehe. Eu queria fazer isso há um longo tempo", Yanxiu comentou enquanto olhava para a estátua de Zeus e começava a abaixar a parte da frente da sua calça. "Mestre, o senhor vai mesmo fazer isso?" Percebendo o que Yanxiu estava prestes a fazer, Hattori não pôde deixar de perguntar. "Mas é claro que sim." Yanxiu respondeu despreocupadamente. Asteriscos vist, asterisco a. Yanxiu suspirou aliviado enquanto dava uma boa e longa mijada na estátua de Zeus. "Mestre? Você quer que eu arranque a cabeça da estátua?" Hattori perguntou enquanto Yanxiu mijava. "Ha ha 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 ha. Não, sobe lá em cima e mija nela também." Yanxiu respondeu com um largo sorriso.